Meu melhor amigo usa uma máscara facial. Quando eu estava no ensino fundamental, um aluno transferido chegou no meio do semestre, uma criança que era diferente de todos os outros. Imediatamente, ele chamou minha atenção. Na verdade, ele chamou a atenção de todos, porque tinha uma deficiência muito singular. Ele não conseguia falar. Acho que se poderia dizer que ele era surdo, embora tenha ficado claro para mim, depois de conhecê-lo, que ele de fato ouvia. Cada palavra dita a ele era compreendida com simples acenos ou gestos, expressões faciais se contorcendo em linguagem compreendida. Então acho que ele era mudo. Sim, isso o descreveria melhor. Ele era uma raridade para a maioria, mas para mim ele era um unicórnio, algo que brilhava em nossas vidas monótonas e sombrias, e foi só quando ele revelou quem ele era que fiquei com medo dele e de seu brilho. Eu estava na 7ª série, abrindo caminho pela selva do ensino médio, evitando problemas e violência prematura. Eu era um menino pequeno para minha idade, não mais que 1,5 metros de altura. A puberdade ainda não havia me visitado, deixando-me de fora do rebanho. Os outros alunos, ou as ovelhas como eu os chamava que infestavam minha escola. Eles eram todos iguais, crianças movidas por hormônios falando constantemente sobre meninos ou meninas, suas vozes profundas balançando na cauda do vento que entrava e saía de nossos corredores. Eu era uma mera sombra, sempre andando alguns passos atrás dos outros, sem querer ser visto ou reconhecido. Eu vi o que outras pessoas que se pareciam comigo passaram. Elas foram torturadas e abusadas por simplesmente existirem. Depois que Bryce Ellis e seus amigos enfiaram a cara de Timmy Easton na merda por mais de 10 descargas, eu estava em uma baia, me escondendo e esperando que o tormento acabasse. Deslizei meus pés até a cabine, acariciando-os em meu peito enquanto me sentava em posição fetal, horrorizada com a forma como um humano poderia tratar outro. Eventualmente os valentões ficaram entediados. Suas mentes dirigidas por falta de atenção os direcionaram para outro empreendimento, deixando o time apodrecendo em lágrimas e possível sujeira. Ele soluçou por minutos que pareceram horas enquanto eu permanecia em silêncio na cabine. Coloquei minha mão com cautela na barreira, tentando absorver um pouco de sua dor. Meu coração doeu por ele naquele momento, e eu queria lhe emprestar uma mão compassiva, se eu tivesse a coragem de fazer. Então, sim, eu fiz o meu melhor para ficar escondido, invisível para todos os moradores que entravam e saíam da nossa escola diariamente, os meninos que acreditavam ser homens, ou as meninas que pontificavam para qualquer um que ouvisse. Eu estava perdido em um mar de jovens vingativos que procuravam qualquer motivo para atacar qualquer um que estivesse em seu caminho. Então, quando o Tape Boy, como o chamariam eventualmente, veio para minha pequena escola secundária, que ficava parada nas colinas isoladas de nossa pequena cidade, fiquei encantado quase imediatamente com sua existência. Ele foi apresentado à minha aula em casa. Sentei-me no fundo, enterrando a cabeça nos braços, ocasionalmente levantando a cabeça para ouvir a palestra do dia. Meus sonhos diurnos me entretinham enquanto o relógio avançava lentamente em nossas vidas. E foi só quando meu professor parou de falar imediatamente que isso desencadeou em mim uma emoção primária de sentar e prestar atenção. Eu me posicionei ereto, pausando o filme interno que passava em minha mente para ver o que era a interrupção. Lá estava ele, um garoto novo que ninguém nunca tinha visto antes. No ensino médio, todos se conheciam. Frequentamos a mesma escola primária, os mesmos eventos de feriados e os mesmos supermercadosos. Portanto, conseguir um novo aluno foi como experimentar um novo sabor na Baskin-Robbins. Um sabor misterioso fervendo na ponta da sua língua enquanto você digeria cada gota. A presença dele era intrigante. Ele não era pequeno como eu diria altura média para um garoto de 12 anos. Cerca de 5'4", corpo esbelto com cabelo preto escuro despenteado. Ele parecia tímido, com a cabeça inclinada para o chão, não querendo acidentalmente cruzar os olhos com nenhum de nós quando o professor o apresentou. Minha mente vagando com tanta intriga, porque para todo o nosso espanto, ele estava usando uma máscara cirúrgica. Veja bem, isso era na década de 90. Era antes que a pandemia de Covid rompesse as janelas de nossos pensamentos. Imediatamente pude ouvir os murmúrios.
as perguntas irrompendo por toda a sala de aula, enquanto todos ponderavam por que aquele garoto protegia o rosto. Fiquei olhando por alguns minutos enquanto o garoto tímido mantinha o olhar baixo. Eu podia vê-lo apertando levemente as alças de sua mochila, nervosamente quanto mais tempo ele ficava lá, em exibição para todos. Eu estava satisfeito e relaxei minha postura, afundando na cadeira, direcionando o meu olhar para fora da janela. Mas então, Billy Sherman fez a pergunta que todos nós tínhamos em mente. Por que ele está usando essa máscara? Nossa professora nos explicou que era por causa de algum enfraquecimento do sistema imunológico, algo sobre como o relógio dele não clicava como o resto do nosso. Ela também nos contou sobre ele ser mudo. Isso atraiu meus olhos de volta para ele. Acho que atraiu todos nós. E por um momento, o garoto quieto levantou a cabeça e olhou nos meus. Seus olhos negros escuros brilhavam de desespero. As bolsas roxas profundas que caíam sob seus olhos eram mais indicativas de alguém que não dormia há dias. Senti algo por ele naquele momento, nosso terceiro olho conversando em algum diálogo cósmico, e tão rapidamente quanto ele levantou a cabeça, ela caiu novamente em direção ao chão. Eu ainda podia ouvir todas as outras crianças rindo, questionando e algumas até rindo. Isso me deixou doente. Se eu fosse um garoto mais corajoso, eu teria ficado em cima da minha mesa e atacado verbalmente todas as ovelhas. Em vez disso, levantei minha mão, perguntando algo que Ashar. Willis nunca disse. Qual era o nome do garoto tímido? Me desculpe. Que grosseria da minha parte. Esse é o Gabriel. Ela sentou Gabriel ao lado de sua mesa, querendo-o por perto caso ele precisasse escrever ou assinar algo para ela, e assim todos voltaram para suas vidas simples, incluindo-me a mim. Nas semanas seguintes, vi pouco de Gabriel além de sua nuca durante a aula. Uma vez que o sinal tocou, todos que meus olhos vislumbraram durante o dia desapareceram, ou talvez tenha sido eu quem se dissolveu no ambiente da nossa escola. De qualquer forma, pouco vi do menino que usava máscara, aquela que abrigava sua verdadeira identidade, e minha curiosidade com o novo sabor da semana foi aos poucos desaparecendo no abismo da inexistência. Bem, isso foi até o dia em que vi a máscara escorregar. Era o fim do dia. Eu passava a maior parte do tempo virando esquinas sempre que Bryce Ellis se aproximava, evitando a ira dele e de seu bando de homens alegres que foram o auge da tortura humana, encontrando qualquer oportunidade para humilhar aqueles que cruzaram seu caminho. Lembro-me de sair da aula de química, com a mente ocupada em deixar o inferno que toda criança teme, e foi quando vi Gabriel andando pelo corredor em direção ao refeitório. Sua cabeça ainda inclinada para baixo, seu olhar acompanhando cada passo que ele dava. Máscara facial ainda bem ajustada ao rosto. Dessa vez vi que alguém o estava seguindo. Era Tom Ingram, um dos rapazes de Bryce. Um garoto que tentou ser o macho alfa do grupo inúmeras vezes, fazendo o possível para destronar o reinado de Bryce. Ele era um menino grande para sua idade, provavelmente com cerca de 1,7 e pesava facilmente 90 quilos. Ele era um coringa, certo? Ele foi pego derramando açúcar no velho tanque de gasolina do Pontiac, do Sierra com açúcar do Sierra Whittaker por lhe dar uma nota baixa. Então, quando o vi repreendendo o pobre Gabriel, provocando-o enquanto risadas grotescas seguiam cada insulto, eu senti que tinha que fazer alguma coisa e meu consistente verniz furtivo de camuflagem se transformou em uma corrida completa em direção aos dois. Vi que Tom estava se aproximando dele, outras crianças olhando com perplexidade em seus rostos, sem saber se deveriam rir de medo ou fazer caretas de desgosto. Pela primeira vez em muito tempo, uma sensação ardente de coragem acendeu em minha alma. Eu estava cansado de ver monstros atacando as ovelhas e iria impedir isso de alguma forma. Finalmente, Gabriel parou de andar e ficou parado, a cabeça ainda mais baixa do que antes. Os fios de seus longos cabelos cobriam o resto do rosto. Tom começou a dar tapas na cabeça do pobre garoto, gritando obscenidades, irritado por não ter parado antes. Eu estava perto. Eu ia parar com isso, já que tudo o que qualquer um poderia fazer era se encolher de medo enquanto olhava, e então aconteceu, fazendo com que eu parasse de repente, meus olhos se arregalando de confusão.
Tom arrancou a máscara do rosto de Gabriel, admiração e gemidos vieram de todos, então, o silêncio cobriu toda a escola, e por aqueles poucos segundos nossa existência foi engolida pela própria terra. Que diabos! Tom gritou, quebrando a ainda mais pesada inquietação. Eu queria dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra pôde ser manifestada, apenas gorgolejos enquanto eu engasgava com minha própria descrença. O garoto tímido sob a máscara da intriga tinha uma tira de fita adesiva preta cobrindo sua boca, estendendo-se de um lado ao outro do rosto, quase lembrando o que seria um sorriso horrível. Horrível. O garoto tímido então colocou as mãos sobre o rosto, enquanto leves abafados de soluços saíam dele. Ele correu para o banheiro mais próximo apenas para Tom o perseguir. Finalmente meus pensamentos foram reunidos enquanto meu corpo voltava à vida, ignorei a ocorrência bizarra daquele sorriso pardo e me lembrei do que estava prestes a acontecer. Tom iria punir Gabriel por simplesmente existir como ele e sua gangue vem fazendo há anos, e como uma velha máquina de fábrica, as engrenagens do meu corpo entraram em movimento enquanto eu corria em direção ao banheiro. Antes que eu pudesse abrir a porta, o grito mais horrível explodiu no corredor. O som causou um arrepio na minha espinha, e Tom saiu correndo do banheiro segurando o rosto, chorando. Ele estava histérico correndo e batendo nas paredes, até finalmente desabar no chão apenas para continuar soluçando. Minha mente estava nublada por um turbilhão de confusão. Eu não sabia mais o que fazer. Quer dizer, eu ia correr até lá e parar o ataque, mas agora o agressor estava no chão destruído. Então Gabriel saiu calmamente do banheiro, com a máscara firmemente colocada, e se virou para olhar para mim. Seus olhos escuros queimando uma imagem de angústia em minha mente. Perguntei se ele estava bem. Claro que ele não disse nada. Ele não precisava. Eu apenas pude sentir sua resposta, e foi de gratidão. Quase pude vê-lo sorrindo para mim por baixo da máscara, e me lembrei do que havia por baixo dela. Aquela fita adesiva abismal, que parecia um sorriso sinistro. Daquele dia em diante a maioria das crianças ficou com medo de Gabriel. Eu podia ver a expressão de terror em seus olhos sempre que ele passava por eles, embora sua cabeça ainda estivesse virada para baixo. Mas esse é o dia em que sempre que alguém o menciona, eles se referem a ele como garoto da fita. Eu tinha ouvido através dos boatos em nossa escola que Tom havia sofrido algum colapso mental, que os médicos não conseguiram encontrar nada de errado psiquicamente com ele. Era como se sua mente tivesse se despedaçado. Ele permaneceu em algum hospital psiquiátrico, as memórias dele desaparecendo gradualmente, e as ovelhas continuaram vivendo suas vidas mundanas. Bryce até desacelerou seu bullying. Acho que ele sabia que agora havia mais olhos observando todo mundo depois da briga, e ele não queria ser pego em alguma situação ruim, embora eu pudesse ver que ele estava ansioso para chegar até Gabriel. Voltei a ser uma sombra, evitando todos os outros que ainda não estavam muito confiantes de que os dias de tortura haviam acabado. Mesmo que Gabriel fosse considerado um ser mágico, ou talvez malévolo pela maioria, não tenho certeza de qual. Ele ainda parecia triste, solitário, sua cabeça sempre se arrastando pelo desânimo. Fiz um esforço para conhecê-lo, não tive medo como o resto deles. Algo no dia em que trocamos olhares me deu a determinação de entender que ele não me machucaria. Aproximei-me dele durante o intervalo do almoço. Ele estava lá fora, sentado debaixo de uma árvore, a sombra cobrindo-o com uma névoa sombria. Acho que o surpreendi, ou talvez tenha sido apenas minha natureza furtiva, mas o vi pular quando me sentei ao lado dele. Comecei falando sobre as origens de Darth Vader, de como ele era originalmente um herói que usava seu poder de força para o bem, apenas para eventualmente se voltar para o lado negro. Gabriel apenas olhou para mim sem saber por que eu estava falando com ele. Seu olhar me olhava com indiferença. Eu disse a ele que ele era como um super-herói. Fazer o que quer que ele fizesse com Tom era como um superpoder, e eu estava grato. Seu olhar então voltou para o chão quase de vergonha. Acho que o que quer que ele tenha feito naquele dia, ele não viu como algo especial, ou algo para elogiar. Eu então disse a ele que ainda invejava sua capacidade de se defender, que ter tal habilidade era melhor do que ganhar na loteria escolar, que era um suprimento semanal de comida gratuita no refeitório. Continuei tagarelando pelo resto do intervalo, enquanto ele ainda olhava para o chão até o sinal finalmente tocar.
Antes de me levantar, eu disse a ele que se eu pudesse ter um superpoder, o meu seria a invisibilidade. Foi quando ele se virou para mim tirando uma pequena espiral de sua mochila, escrevendo algo. Ele então me mostrou. Por quê? Ele leu. Eu disse a ele que não gostava de ser visto, que, se pudesse, iria desaparecer no meio do barulho. Então a vida seria melhor. Ele apenas me encarou com o que eu poderia assumir ser descrença. Ele não respondeu nada, apenas permaneceu sentado enquanto eu me levantava. Perguntei se ele estava voltando para a aula, mas ele me ignorou e apenas olhou para o espaço, provavelmente perdido em seus próprios pensamentos. Nos meses seguintes, eu pegava Gabriel nos corredores, conversava com ele sobre a última edição de qualquer quadrinho que eu estivesse lendo. Superman era meu favorito, e eu continuava falando sobre como seu verdadeiro superpoder não era a força, mas a esperança. Acho que ele ficou mais confortável comigo, pegando seu caderno espiral para anotar seus pensamentos. Suas perguntas e respostas. Um novo portal de comunicação se formou entre nós. Na maioria das vezes, eu sabia o que ele iria escrever olhando em seus olhos. Aqueles olhos escuros e assustadores. Ele era um livro misterioso sendo lentamente revelado para mim e eu estava completamente seduzida por sua amizade. Bryce e seu pequeno grupo lentamente voltaram a intimidar as ovelhas, embora mantivessem distância de Gabriel e de mim. Acho que tinha um novo protetor que não seria ultrapassado, e algo nessa proteção me deixou orgulhoso. Eu sabia em meu coração que o garoto tímido que agora era conhecido como Tape Boy não faria mal a uma mosca. Que talvez o dia em que Tom enlouqueceu tenha sido por acaso. Talvez sua raiva tenha quebrado sua mente. Tentei perguntar a ele sobre aquele dia inúmeras vezes, mas ele nunca explicou o que aconteceu. Ele redirecionaria a conversa de volta para o super-herói. Eu ia para casa com ele em certos dias. Bom, é mais provável que ele me levasse para casa. Eu nunca cheguei a ver onde ele morava. Ele era muito reservado para abrir mão desse tipo de informação, mas os dias em que caminhávamos juntos eram sempre divertidosos. Finalmente senti que pertencia. A saudade de precisar de aceitação foi encontrada por sua amizade. Um dia, quando eu estava voltando para casa sozinho, decidi parar no posto de gasolina para pegar uma bebida e vasculhar a última edição de quadrinhos na pequena prateleira de revistas TAS. Antes de entrar na loja, pude ouvir vozes discutindo, engajadas em diálogos combativos, e ficou claramente claro que se tratava mais de uma disputa de gritos do que de uma conversa. Estava vindo da lateral do prédio. Na maioria das vezes, eu simplesmente ignorava. Mas uma das vozes parecia muito familiar e rastejei lentamente até a beira do prédio, colocando a cabeça para fora para ter um vislumbre da perturbação. Era Bryce, com as costas apoiadas na parede, enquanto alguém que presumi ser seu pai o repreendia com um rosnado cruel no rosto. O homem furioso continuou dando tapas no rosto de Bryce sempre que ele tentava dizer algo, e logo as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do poderoso valentão, apenas para o homem rir. Eu não sabia por que o homem mais velho estava tratando Bryce daquele jeito, informação que estava fora do meu entendimento. Pelo que sei, poderia ter sido por causa de algo que o valentão fez na escola. Achei uma justiça poética que o menino que causava tanta dor no coração sofresse a mesma coisa, só que em casa. Parecia um clichê, o garoto zangado estava zangado por causa do pai zangado. Um ciclo cruel de proporções intermináveis. Eventualmente, o homem ou pai foi embora voltando para o carro, deixando o valentão enxugando as lágrimas do rosto. Eu, cautelosamente, recuei minha cabeça, decidindo abandonar a loja completamente, quando aquela mesma voz quebrada apenas alguns minutos atrás gritou para mim com um forte domínio. O que diabos você pensa que está fazendo? Bryce uivou. Eu não me incomodei em me virar. Apenas corri para casa, me esquivando pelos becos tentando o meu melhor para não ser vista. Não parecia que ele o estava seguindo, mas vê-lo em um estado tão vulnerável foi surpreendente. Éramos uma cidade pequena, como eu poderia não saber quem era o homem? Todos nós nos conhecíamos desde pequenos e então me dei conta. O pai de Bryce foi embora quando ele era pequeno. Esse homem devia ser seu padrasto, ou talvez o namorado da mãe.
Não importava que eu fosse cuidar da minha vida. Eu iria deslizar de volta para as sombras. Mas minhas tentativas só cairiam sobre ombros derrotadosos. Eu não queria contar a ninguém o que vi. Esperava que manter a boca fechada fosse o suficiente para o valentão me deixar em paz. Infelizmente não existe raciocínio quando se trata de seres humanos. Baseamos nossas ações nas emoções, na nossa raiva, e Bryce me confrontou na manhã seguinte na frente de Gabriel. Ei, fada, você gostou do show? O garoto irritado gritou para mim. Tentei explicar para ele que não estava tentando me intrometer, que a discussão me preocupava, que não gostava de vê-lo sendo maltratado, e então ele me deu um soco bem no estômago. Caí no chão segurando minha barriga, a dor cortando cada fibra do meu corpo. Tentei recuperar o fôlego, mas inspirar era muito doloroso, e protegi meu rosto esperando outro soco. Mas o valentão foi embora me deixando suando. Gabriel se ajoelhou diante de mim tirando seu caderno espiral, escrevendo a pergunta óbvia. Fiz um gesto para que ele me desse um momento, e sinceramente tive vontade de chorar. Eu passei anos fazendo o meu melhor para me misturar ao cenário. O poder de invisibilidade que eu estava tão desesperado para ter entre as ovelhas havia desaparecido. Eu estava no radar de Bryce. Durante o resto do ano letivo, tentei evitar os valentões, os monstros que atacavam as ovelhas, mas o líder deles procurava ativamente por mim. Ele não se sentia mais intimidado por Gabriel. Seu fascínio antes ameaçador havia diminuído, e agora nós dois éramos alvos fáceis. Felizmente faltavam apenas algumas semanas para as férias de verão, e eu só esperava que o tempo de folga fosse suficiente para o monstro dos monstros se refrescar. Entrar no verão foi um alívio muito necessário para minha sanidade. Tomei algumas surras, mas acabou. Eu e Gabriel tínhamos grandes planos de passar um tempo juntos. Ele não era o tipo de garoto que gosta de sair de casa, geralmente vinha até minha casa e líamos meus gibes. Ele rapidamente ficou encantado com a ideia dos super-heróis, seus poderes restaurando o equilíbrio à natureza do nosso mundo. Aproveitei cada minuto. Meus pais, por outro lado, pareciam menos joviais com a nossa amizade, não gostaram da máscara. Isso os preocupava. Eles pensaram que qualquer doença que ele tivesse poderia ser transmitida para mim, mas não fizeram nada para nos impedir de nos ver, apenas protestaram silenciosamente. Então, depois de um tempo decidimos nos encontrar em algum lugar ao ar livre, longe dos olhares críticos dos meus pais. Havia um riacho perto da minha casa. As árvores nos davam sombra suficiente para nos refrescarmos naqueles longos dias de verão. O pequeno riacho que corria pelas fossas do riacho enriqueceu nossa visão, pois encontraríamos a pedra perfeita para nos empoleirarmos enquanto líamos nossos quadrinhos. Não vimos muito nenhum dos outros colegas naquele verão. As ovelhas mantiveram distância, ou talvez fôssemos só nós. Mas os dias parecem passar rapidamente, e antes que percebêssemos o verão, estava chegando ao fim. Eu não conseguia lembrar quantos volumes deveríamos ler, mas Gabriel agora era fã de quase todos os super-heróis. Ele tende a levantar os braços enquanto caminha, imitando a premissa de voar como Superman, seus olhos pesados acortando o mato enquanto escapávamos de nosso local isolado de verão. Foi no último dia de nossas férias de verão que pressionei o garoto tímido para me explicar o que havia acontecido naquele dia, o dia em que Tom perdeu a cabeça. Eu precisava saber. Gabriel, como sempre, tentou redirecionar a conversa, segurando um quadrinho do Batman, apontando para algum diálogo. Fiquei chateado, levantei a voz dizendo a ele que se éramos amigos ele deveria me contar, que não havia segredos entre nós. Seus olhos pesados caíram no chão, mudando sua postura na pedra onde nós dois estávamos sentados. Olha, eu só preciso saber, você é meu melhor amigo, eu disse a ele com desejo genuíno. O ano letivo estava prestes a recomeçar, e eu já conseguia imaginar um futuro deslizando pelos corredores como sempre fiz. Mas com Gabriel, talvez isso pudesse mudar. Eu precisava saber, e cansei de adivinhar. Fantasiar que ele era algum super-herói, ou pelo menos meu herói. Meu protetor. Levantei-me da rocha caminhando até o riacho. O som da água colidindo com as pequenas pedras que infestavam a trincheira desencadeou algo terrível em meu estômago. Respirei fundo e tomei minha posição final com meu melhor amigo. Se você não quiser me contar, então vou para casa. Até mais. Eu disse com a impaciência escorrendo das minhas palavras.
Gabriel ignorou meu aviso e continuou apontando para o gibi. Foi aí que percebi o que ele estava apontando. Não era um diálogo, era um dos vilões do Batman. Ele estava apontando para o cara de barro. Isso me fez parar. Minha mente parou depois de acelerar a 160 km por hora. Isso destruiu meus pensamentos. Sim, e quanto a Clayface? Eu curiosamente perguntei, com uma voz murcha e cansada. Foi quando seu dedo indicador não estava mais na página, mas sim apontado para sua boca, a boca que estava escondida atrás de sua máscara. Ele podia ver meu rosto cair de tristeza. Qualquer desfiguração que ele tivesse por baixo daquela horrível fita adesiva preta devia ser algo parecido com o vilão dos quadrinhos, e meu coração se partiu por ele. Os olhos de Gabriel brilhando com tristeza absoluta, o garoto que só queria ficar sozinho, a pessoa que todos os outros temiam, só queria a solidão. E aqui estava eu, atormentando-o, sem parar, sobre algo tão insignificante. Nós nos encaramos por vários segundos, nossos olhos se encontrando em algum estado alterado, e eu estendi minha mão até seu rosto, tirando ternamente sua máscara. Lá estava ela, a fita adesiva preta que lembrava um sorriso de pesadelo que só poderia ser visto em algum filme de terror. Em seguida, coloquei meus dedos na borda da fita, meu aperto frio fazendo-o tremer, e lentamente comecei a removê-la. O que diabos você, fada, está fazendo? Uma voz gritou do mato, uma voz que fez meu coração afundar no estômago. Virei-me tentando localizar a voz, e com certeza lá estava ele. O valentão que torturou tantas pessoas por tantos anos era Bryce. Seu corpo lentamente se revelando do mato como um lodo desprezível espumando das profundezas do inferno. Porém, algo nele era diferente. Seu olhar frio não era mais fictício, mas mais intimidante. E quando seu corpo emergiu completamente, vi o sangue escorrendo por sua camisa encharcada e manchada. Ele estava coberto pelo fluido carmesim. Havia até um pouco em suas bochechas, quase como se ele tivesse alguma ferida aberta e espalhasse os restos dela em seu rosto. O sorriso diabólico que exibia em seu rosto machucado e espancado rapidamente me levou a uma conclusão. Que eu gostaria de não ter concluído. Um preto arroxeado infestava a camada externa de seu olho esquerdo, praticamente fechado, e seu nariz estava torto em um ângulo desagradável. Comecei a choramingar enquanto meus lábios tremiam de medo, porque esse Bryce não era o mesmo que nos deu cuecas ou redemoinhos. Este era um verdadeiro monstro, uma fera que devorava almas. Seu olhar foi suficiente para mostrar um vazio de qualquer humanidade, e meus olhos rastejaram pelo braço até a mão para ver a pistola preta que ele segurava com firmeza. Bryce, o que aconteceu? Você está bem? Eu gemi enquanto fungava. Ele não respondeu, apenas continuou sorrindo para mim. O sorriso horrível que se estendia de orelha a orelha atormentava minha visão, e eu sabia que ele tinha feito isso, que ele havia machucado gravemente alguém. Fiquei apavorado e no momento em que esqueci completamente de Gabriel, minha visão de túnel se concentrou apenas naquela arma de fogo. Para onde diabos o outro foi? O monstro perguntou. Eu me virei e percebi que Gabriel de fato havia fugido, me deixando para trás. Eu queria correr, queria fugir gritando, mas o horror me manteve no lugar e me senti como um querido preso nos faróis contemplando toda a minha vida em poucos segundos. Todo mundo sempre mexe comigo. Bryce gritou com tanta ferocidade. Não havia como escapar dessa situação, nem implorar. Eu sabia naquele momento que ele iria me matar. Sua raiva fluiu ao ponto da loucura. Ele rapidamente me atacou, me jogando no chão, gritando de loucura, e repetidamente me bateu na cabeça com o mastro da arma, fazendo-me ver estrelas. Suas palavras se tornaram incoerentes, soando como tons abafados que chegaram até minha audição. Eu balancei minha cabeça tentando me recompor. Apenas talvez eu pudesse descobrir uma maneira de sair disso. Mas assim que minha visão se corrigisse, Bryce me atacaria outra vez, causando para desfocar mais uma vez. Caí na escuridão. Meu mundo desmoronou em um eterno vazio de solidão, enquanto meu corpo começou a flutuar sem esforço. Mas assim que pensei que este era meu momento final, flashes de Gabriel inundaram minha mente, despertando-me de qualquer sono em que me encontrasse.
Foi quando percebi que Bryce não estava mais me batendo. Em vez disso, ele estava conversando com alguém, e quando agarrei minha cabeça, tentando manter o equilíbrio, vi que era Gabriel parado, com a cabeça sempre inclinada para baixo. Bryce o confrontou apontando sua 9N diretamente para sua cabeça, gritando a plenos pulmões, mas meu melhor amigo permaneceu imóvel, apenas quieto, e então ele lentamente removeu sua máscara. Isso fez com que Bryce fizesse uma pausa, seu tom enfraquecesse, e acho que pela primeira vez ele digeriu se deveria continuar fazendo o que estava fazendo. "O que você está fazendo, aberração?" o valentão gritou. Gabriel permaneceu quieto, os olhos ainda voltados para o chão, sua respiração aumentando. Eu podia ver seu peito bombeando mais vigorosamente a cada segundo que passava. Sem a máscara, e Bryce pôde ver a desconcertante fita adesiva preta amarrada em seu rosto. O rosto de Gabriel começou a tremer violentamente, como se ele estivesse tentando gritar através da escravidão. Ele então finalmente começou a descascar a espessa camada de fita adesiva preta, e ela saiu com um grito perverso quando pude ver os olhos do meu amigo semicerrados de dor. Bryce não estava mais apontando a arma para Gabriel. Ele não estava mais dizendo uma palavra. Seu braço baixou para o lado do corpo, e tanto ele quanto eu ficamos olhando com espanto. O que havia sob a fita eram camadas de pele, torcendo-se e unindo-se umas às outras, como um organismo próspero, vivendo sua própria vida no rosto de Gabriel. Eu não conseguia me mover, não conseguia dizer nada. Estava em estado de choque e minha cabeça ainda latejava de dor. Então a boca de Gabriel, se você quiser chamar assim, começou a se abrir. Ele inclinou a cabeça para trás, enquanto a montanha de carne morta começou a escorrer por seu rosto, permitindo que um vazio infinito se abrisse dentro dele. Eu podia ouvir o estalar de ossos quebrando, sua mandíbula se movendo para acomodar o buraco enorme que agora era sua boca, e então dedos horríveis e minguados começaram a se projetar da escuridão. Minha boca se abriu de ansiedade, e se eu tivesse a capacidade de ajustar minha cabeça, pensaria que Bryce tinha a mesma expressão facial. Então uma cabeça grotesca forçou a saída da boca do meu amigo, revelando um rosto que só poderia existir no reino dos mortos. Esta nova criatura tendo 2 grandes olhos amendoados. Olhos que pareciam muito parecidos com os do meu amigo. Essa coisa então olhou para Bryce. Foi tudo o que fez. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma violência foi criada. Apenas olhou para ele e logo o valentão agarrou seu rosto e começou a gritar. Ele correu freneticamente em direções diferentes, sua arma disparando contra a linha das árvores. Eu pulei para me proteger, caindo no chão protegendo minha cabeça com os braços. Os gritos aterrorizados de Bryce fizeram meu estômago revirar, e logo aqueles gritos terríveis pararam junto com os tiros. Devo ter ficado no chão pelo que pareceram horas, com muito medo de me levantar, e através da minha visão periférica vi o sol começar a se pôr, mergulhando pequeno rangido na escuridão. Finalmente reuni coragem suficiente para me levantar e olhei em volta. Bryce estava a poucos metros de mim. Ele estava deitado no chão, com sangue jorrando de sua cabeça. Parecia que ele havia atirado em si mesmo. Fui até o corpo dele sem saber o que fazer. Então me lembrei de Gabriel. Me virei para procurá-lo, mas ele havia sumido. Éramos apenas eu e o cadáver de Bryce. Corri para casa contando tudo aos meus pais, do encontro que vivi. A princípio pareceu que eles não acreditaram em mim, mas mesmo assim, telefonaram para a polícia. Eu os levei até o riacho, até o cadáver do valentão. Inicialmente pensei que talvez eles me culpassem, me ligassem à morte dele, mas a polícia acreditou em mim. Bem, eles acreditaram em mim sobre Bryce, mas não sobre Gabriel. Eles me disseram que Bryce havia matado seu padrasto. Aparentemente eles tiveram alguma briga e depois ele foi ao quarto de sua mãe e a matou a tiros. Disseram-me que o outrora agressor era um indivíduo perturbado, que sofreu abusos durante muitos anos, que tive sorte de escapar de sua ira. Eu disse a eles que precisavam encontrar meu amigo, queria saber se ele estava bem, mas tudo o que os policiais puderam fazer foi dar tapinhas nas minhas costas com simpatia, tentando me relaxar. Já se passaram quase 30 anos desde o evento. Ainda tenho pesadelos com o que aconteceu. Vejo o olhar morto que Bryce lançou enquanto apontava sua pistola para mim. O vejo batendo repetidamente na minha cabeça. Porém,
O que ainda me assombra mais é a boca de Gabriel se contorcendo naquele formato horrível, revelando a criatura que vivia dentro dele. Ele nunca foi encontrado. Tenho certeza que ele se mudou para outra cidade, outro lugar onde valentões como Bryce atormentavam suas escolas, e eu só podia imaginar que Gabriel estava lá para equilibrar os erros do mundo. Tenho medo do meu melhor amigo, mas sei ao mesmo tempo que ele é meu protetor, meu super-herói. Ele está por aí fazendo o bem. Posso sentir isso e espero que ele possa sentir meu amor por ele. Talvez nunca mais nos encontremos, talvez não esteja escrito nas estrelas para nos reunirmos, mas uma coisa é certa: recebo DBs aleatoriamente todos os meses. A maioria é do Superman, e eu sei exatamente de quem eles são. Eu acreditava em fadas quando criança, mais do que acreditei neles. Acho que algo terrível aconteceu comigo, e acabei de enterrar isso até agora. Chame-me de um típico homem que reprime emoções, mas nunca pensei em fazer terapia. Não importa o que eu tenha passado, não importa quantas vezes eu tenha pensado comigo mesmo, literalmente, que deveria conversar com alguém sobre isso, nunca pensei nisso como uma opção. Simplesmente não estava na minha lista. Era apenas uma daquelas coisas que existiam em um plano de existência separado daquele em que eu vivia, para nunca se cruzar ou interagir para que o universo não colapsasse sobre si mesmo. Não tenho nenhum problema com terapia, não me entenda mal. Não é como se eu não entendesse o apelo geral. Tenho muitos amigos que juram que isso os ajudou tremendamente, incluindo minha esposa. Simplesmente nunca foi algo que eu pensei que estivesse em minhas cartazes. Eu realmente nunca pensei sobre isso, eu disse a Alice uma noite, quando ela tocou no assunto mais uma vez depois do jantar. Havia uma sensação serena de paz flutuando por toda a casa naquele dia, e eu estava me sentindo contente. Era domingo e era temporada de natação. Então deixamos Amy naquela manhã na piscina pública para praticar e fomos direto para nosso café da manhã favorito. O resto do dia foi preenchido com todas as conversas que se acumularam ao longo da semana, todos os tópicos que não conseguimos aprofundar um com o outro, enquanto cuidávamos do nosso filho de 8 anos e relaxávamos. Tudo amontoado entre explosões esporádicas de tarefas domésticas e a papelada que tínhamos que colocar em dia. Foi o dia perfeito, na minha humilde opinião. Foi um lindo momento de paz em meio a uma vida caótica, assim como a vida com crianças. E agora, os sons de Mario Kart chegavam da sala de estar. Os gritos de Amy cortando a música alegre de vez em quando, fazendo com que Alicia e eu dividíssemos pequenos sorrisos de reconhecimento. Ah, ser criança de novo. Ainda um pouco encharcado do banho pós-natação, cheio de pimenta, os olhos brilhando com o reflexo da tela da televisão. Bem, talvez você devesse. Minha esposa estava colocando sobras de chili em um Tupperware com uma conchã. Seu cabelo estava preso como todos os dias depois do jantar, como se ela planejasse correr uma maratona em vez de fazer a limpeza. Ela não estava olhando para mim, concentrada na tarefa em questão. É uma loucura como algumas partes da minha memória podem ser tão boas e outras inexistentes. Estendi a mão de onde estava diante da máquina de lavar louça, deslizando meu braço em volta de sua cintura. Ela me deu uma olhada tipo, o quê? Eu simplesmente não acho que seja para mim, querido. Murmurei, descansando minha boca em seu ombro, como se estivesse tentando pular seus ouvidos e falar através de sua pele. Você sabe que essas coisas me deixam desconfortável às vezes. Ela soltou um meio gemido, meio suspiro, largando o recipiente e a concha e virando-se para mim, colocando os braços sobre meus ombros. Tudo deixa você desconfortável, John. Eu sorri, deixando minhas mãos caírem em seus quadris. Eu sabia que seu ato frustrado era apenas isso, um ato, pelo menos, na maior parte. É bom para você, ela continuou incisivamente, estendendo a mão para bater o dedo indicador na minha testa, enquanto eu a balançava para frente e para trás, em uma música inexistente. Como medicina, e eu sei que há algumas coisas que você precisa resolver. Eu fingi ofensa. Você acha que eu sou algum tipo de maluco? Todo mundo precisa de terapia, ela rosnou, saindo de meus braços, mas não resistiu quando estendi a mão
e a puxei de volta. Não apenas malucos. E foi assim que acontecia a maioria dessas conversas. Alguns esquentaram um pouco mais, terminando com uma porta levemente batida, para não acordar nossa filha, e um grito sussurrante de "é por isso que você precisa de terapia". Sinto que estou fazendo com que pareça ruim, mas não foi. Mesmo nossas brigas mais sérias nunca pareciam brigas. Eles sentiram vontade de brincar. Éramos como dois gatos, mordendo, atacando e balançando o rabo, mas nunca mostrando os dentes para sibilar. Nunca senti uma raiva genuína e encorpada por ela, e sabia que ela sentia o mesmo. Parece sentimental, mas estávamos muito apaixonados. Às vezes eu sentia que nunca havíamos saído da fase de lua de mel. Também estou fazendo parecer que aquela conversa era incrivelmente comum, e não era. Surgiu talvez uma vez a cada poucos meses. Eu sabia que ela estava apenas cuidando de mim. Ela me conhecia melhor do que ninguém. Nós nos conhecemos através de amigos em comum e inicialmente nos unimos por causa de nossa terrível infância. Nós dois tínhamos mães que estavam fora de cogitação e pais excessivamente emocionais e compensadores, embora isso se manifestasse de maneiras muito diferentes. A mãe de Alice trocou o pai por um tipo de estrela do rock da lista D, seguindo-o em sua turnê estadual. Ela às vezes mandava cartas ou cartões postais para a Alice da estrada, embora seu pai nem sempre deixasse que ela os guardasse, se eles parecessem manchados de sangue, ou parecessem ter entrado em contato com algum pó branco estranho. Seu pai lidou com a raiva. Ele nunca tocou nela, mas seus gritos e os sons das garrafas de vidro quebrando nas paredes a mantinham acordada quase todas as noites. Durante os dias ele saía com ela, comprava coisas para ela, ia jogar minigolfe, jogar boliche e ir ao cinema. Qualquer coisa para parecer mais divertida que a mãe. Minha mãe faleceu no meu 7º aniversário. Ela estava voltando do trabalho para casa, que ficava em um escritório de advocacia a meia hora de distância de nossa casa, quando começou a chover. Ela estava mandando uma mensagem de texto para meu pai, com o horário estimado de chegada quando passou o sinal vermelho e um caminhão a atingiu, destruindo completamente seu carro. Depois disso, tudo mudou. Meu 7º aniversário poderia ter sido meu 21º. A noite foi o pior. Lembro-me de estar sentado com meu pai enquanto ele chorava, enrolado como uma bola de soluços no carpete imundo da sala, choramingando como um cachorrinho chutado. Ele gritava e chorava tão alto que as paredes tremiam. Ele dizia, repetidamente, como se eu não o estivesse ouvindo, às vezes resmungando e às vezes gritando. Ela foi cortada ao meio. Sinto muito, Senhor. Ela se foi. Não há chance de ela ter sobrevivido. Ela foi completamente cortada ao meio. Os dias eram quase piores. Durante o dia, quando ele conseguia reduzir os lamentos indefesos ao choro, no mínimo, sua atenção se voltava para mim. Ele tentou arrancar algo de mim, quase silenciosamente me implorando para terminar com ele. A cada 2 segundos era: como você está se sentindo, filho? Você entende o que está acontecendo? Coitado, você deve estar arrasado. Sua mãe se foi, você não quer chorar? Mas eu não podia me permitir e não queria. Tive que lavar os lençóis, porque ele os mijou de novo. E eu não queria que ele dormisse com eles e cheirasse a xixi quando me levasse para a escola no dia seguinte. Tive que aspirar o carpete, para que da próxima vez que ele se enrolasse nele e implorasse a Deus que o levasse também, quando finalmente se levantasse, seu rosto não estaria coberto de migalhas e poeira. Não sei se alguma vez chorei de verdade. A morte da minha mãe foi mais como uma ausência, como se alguém tivesse pegado uma tesoura e cortado um pedaço do meu lado ou cortado um membro. Eu ainda podia senti-la, ainda conseguia falar com ela, mas tudo o que recebi foi uma dor profunda e um silêncio esmagador. Eu odiava como as pessoas reagiam quando eu lhes contava que minha mãe estava morta, desde que eu era um garotinho. Eu odiei a expressão em seus rostos quando perguntaram como ela morreu e quando eu lhes contei, como suas bocas se abriram silenciosamente e suas sobrancelhas se torceram e se contorceram em horror solidário. Sinto muito, eu não sabia, eles disseram, como se houvesse vômito subindo em suas gargantas, e eu queria dizer: bem, você perguntou, não foi? Alice nunca reagiu assim.
Na verdade, ela nunca me perguntou o que aconteceu. Estávamos em nosso segundo encontro, tomando cerveja enquanto estávamos encostados na mesa de sinuca em um bar sujo, quando ela me contou sobre sua própria mãe. Foi a primeira vez em muito tempo que realmente senti que a conversa era aberta, como se eu pudesse responder, e ela ouvisse e se importasse, mas não muito. Não é uma quantia desconfortável. Quando contei a ela sobre meus pais, ela não disse nada, e seu lindo rosto não se contorceu. Ela se inclinou no canto da mesa de sinuca e me beijou na bochecha, pegando minha mão. No dia em que ela descobriu que estava grávida, prometemos um ao outro que melhoraríamos, que não deixaríamos que nosso filho sofresse sozinho ou sentisse o terror desesperador muito específico que só um pai pode causar. Então talvez eu devesse ter ouvido ela. Talvez eu devesse ter feito terapia na primeira vez que ela tocou no assunto. Na primeira vez que ela me contou como isso a ajudou a superar suas próprias lembranças terríveis. Mas para ser sincero, não achei que tivesse nada para superar. Eu tinha deixado isso no passado. Eu tinha lidado até agora da minha maneira um tanto tortuosa. Eu não queria desenterrar nada disso de voltar. Eu não queria ser colocada de volta naquele lugar onde era esperado que eu falasse, chorasse, me abrisse. Isso fez minha pele arrepiar só de pensar nisso. Eu sempre fui o terapeuta, eu dizia a ela com um sorriso torto. E eu gosto que seja assim. Então, os sonhos começaram. Eu poderia dizer que não sei o que os desencadeou, não sei por que foi agora. Mas isso não seria verdade. Eu sei exatamente por que comecei a lembrar. No início, eles foram breves. Pesadelos que não conseguia lembrar ou explicar. Acordar desorientado e um pouco enjoado. O resto do meu dia seria estranho, como se eu estivesse cercado por uma névoa espessa. Eventualmente, eles começaram a me acordar no meio da noite, encharcado de suor e gritando, assustando minha esposa. Uma vez corri para o banheiro e vomitei, mal conseguindo chegar ao banheiro. Foi então que a palavra terapia surgiu novamente. Parece que estou em coma há 20 anos e estou acordando agora. É tão estranho como o mundo parece diferente para uma criança. Eu acreditava em fadas quando criança. Ia se quiser. Quando fiz 4 anos, minha tia me trouxe este livro. Todos nós já tivemos um, eu acho. Era um daqueles enormes livros de capa dura cheios de informações sobre algo mítico, com pequenos retalhos de tecido para simular escamas de sereia ou garras de dragão. O meu era sobre fadas e era tão real para mim. Minha mãe sentava comigo mais tarde do que provavelmente deveria, lendo para mim, colocando minha mão nas texturas para sentir. Queria saber tudo sobre eles. Fiquei obcecado e, naturalmente, meus pais concordaram. Eles me compraram brinquedos, livros. Todo ano eu ganhava um bolo de aniversário com tema fada. E qualquer criança que ousasse rir por trás das mãos não era convidada para a celebração do ano seguinte. Quando tive idade suficiente para usar a internet, supervisionada, é claro, comecei a pesquisar mais. Minha mãe me ajudou primeiro a navegar na Wikipédia, e eles tinham muitas informações para me sustentar por um tempo. Meu interesse passou de asas e poderes mágicos para diferentes tipos de fadas de todos os cantos da terra, anéis de cogumelo e sua suposta aversão por ferro. Embora eu ainda não fosse muito bom em leitura, eu apenas olhava as fotos até ela chegar do trabalho. Quando minha mãe morreu, as recordações das fadas começaram a aumentar. Minha tia me comprou livros novos, me deu embrulhados e amarrados com fitas com os olhos cheios de lágrimas. E meu pai os mencionava sempre que achava que eu precisava de conforto e me sentia forte o suficiente para sair de casa. Quer procurar fadas na floresta, filho? Tenho vergonha de admitir, mas comecei a adorar as fadas. Eu estava convencido de que eles moravam na floresta atrás da minha casa, logo atrás de cada árvore que eu olhava, escondendo-se de mim. Eu passava meus fins de semana fugindo para a floresta com um balde e um binóculo barato, certo de que, desta vez, neste dia, veria um. À noite, quando meu pai finalmente desmaiava em sua própria poça de lágrimas e outros fluidos corporais, eu rezava para eles. Nunca acreditei em Deus, não éramos uma família particularmente religiosa, e além disso, tinha visto o bem que ele tinha feito pelo meu pai até agora. Mas eu acreditava nas fadas.
Pedi-lhes ajuda com meu pai. Pedi-lhes paz. Pedi-lhes que a trouxessem de volta para mim. Eles nunca responderam. Até que eles fizeram. Era uma sexta-feira. Lembro-me agora, não tenho certeza de como pude ter esquecido. Depois da escola, corri para a sombra das árvores antes que meu pai pudesse me impedir, segurando a barra da minha camisa com a mão fechada, o tecido fino suportando o peso de 2 punhados dos talheres mais brilhantes e dos botões mais coloridos que pude encontrar em nossa casa. Armários empoeirados. Eu tinha um plano naquele dia. Eu iria atraí-los para mim. Meu caminho começou em uma clareira onde pensei que um anel de cogumelos pudesse ter começado a crescer, mas mesmo sem isso, era o local perfeito para fadas. Eu podia imaginá-los voando entre as árvores, cantando alegremente uns para os outros, colhendo flores silvestres para tecerem coroas de flores. Andei de costas até a janela do meu quarto, deixando cair outro item a cada poucos passos. Quando entrei e olhei pela janela, pude ver meu rastro de coisas brilhantes curvando-se pela grama alta do nosso quintal e desaparecendo entre as árvores. Eu estava tão animado que mal consegui me conter. Esta noite, certamente, eles viriam até mim. Eles se mostrariam e me ajudariam. Mas depois de mais algumas horas mimando meu pai, finalmente convencendo-o a beber um pouco de água e ir para a cama, eu estava exausto. Eu esqueci completamente do meu plano. Quando cheguei ao meu quarto, desabei no colchão, sem nem me preocupar em me despir antes de fechar os olhos. Então, eu ouvi o arranhão. Eu abri meus olhos. A luz da lua brilhando através da janela do meu quarto projetava sombras estranhas no teto, sombras da grama balançando e das árvores rangendo. Estava estranhamente silencioso, além do som. Geralmente havia muito barulho, ou pelo menos alguns grilos, mas não esta noite. Esta noite percebi, não conseguia nem ouvir o vento. Sentei-me lentamente, como se estivesse num sonho, e olhei para a minha janela. Eu não conseguia ver nada lá fora, pelo menos nada muito óbvio, que pudesse estar fazendo aquele barulho. O arranhão se transformou em uma batida. Tap, 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 como uma unha contra um vidrão. Tinha um ar lúdico, como se alguém estivesse dizendo: "Olha aqui!" Fiquei de pé, esfregando os olhos, e tropecei. As batidas pararam abruptamente quando cheguei à janela e olhei para fora, para o pátio escuro, escuro como breu se não fosse pelo brilho da lua. A grama não balançou. As árvores não rangeram. Franzi a testa e destranquei a janela, deslizando-a acima da minha cabeça. Eu estava certo, não havia vento, nem mesmo uma rajada. Tudo ainda estava lá fora, como se estivesse congelado. Na verdade, comecei a acreditar que estava congelado, que o tempo havia parado completamente de alguma forma, antes que eu o visse. Meu rastro de talheres e botões, brilhando suavemente ao luar, desaparecendo. Começava onde o caminho encontrava as árvores, fazendo uma curva onde eu não conseguia mais segui-lo. Um garfo desapareceu bem diante dos meus olhos, bem na beirada. Simplesmente desapareceu, como se alguém invisível o tivesse pegado e enfiado no bolso muito rapidamente. Depois foi outro, uma colher. Depois, um botão dourado particularmente grande. O que quer que os estivesse pegando estava fazendo o que eu queria, estava mordendo minha isca, estava vindo em minha direção. E era como se o que quer que tivesse batido na minha janela quisesse que eu visse isso, quisesse me mostrar. Mas algo parecia muito, muito errado. Não foi assim que eu imaginei. Não havia nenhuma coisinha alada e cintilante na minha janela, piscando para mim antes de voltar correndo para a segurança das árvores. Não havia segredos sendo sussurrados em meu ouvido, nenhum pó de fada ou promessas de coisas melhores. Algo sobre isso não estava certo. Parecia uma imitação, quase uma zombaria, do que eu havia imaginado. Como se algo estivesse tentando me dar o que eu queria, mas estivesse enferrujado nisso. Eu não queria mais isso. Meu estômago revirou e minhas mãos tremeram enquanto eu baixava a janela lentamente, observando mais coisas brilhantes desaparecerem da grama, ficando cada vez mais perto. Assim que a fechei, tranquei-a rapidamente e fechei as persianas, virando as costas para a janela como se fosse acontecer algo que eu não queria ver. Nada aconteceu. O silêncio ensurdecedor
Continuou por alguns segundos, enquanto meus ouvidos se esforçavam para ouvir qualquer outra coisa acontecendo lá fora. Então o vento aumentou, e os sons dos grilos, abafados pela minha janela fechada, encheram o ar noturno. Não me lembro quando adormeci naquela noite, só sei que me senti nervoso por um tempo. Acordei na manhã seguinte, me sentindo culpado. As fadas realmente vieram ontem à noite? Talvez tivessem vindo falar comigo, trazer presentes, favores. E o que eu fiz? Eu havia fechado minha janela para eles. Eu me senti ingrato. Por que eu estava com medo? Porque estava escuro lá fora? O que eu era, um bebê? Quando abri a janela e olhei para fora, engasguei. O rastro de talheres e botões desapareceu completamente, até o último, que coloquei no parapeito da janela. Em seu lugar, havia um sapato. Eu não sabia que tipo de sapato era, mas parecia bonito e chique. Lembro-me de sorrir pela janela ao abri-la, como se eles estivessem olhando, e pegar meu presente. Como eu poderia esquecer aquela noite? Como pude ter esquecido o que aconteceu depois? Eu me sinto louca. Ou como se tivesse inventado tudo, ou como se tivesse inventado tudo desde então. Como se minha vida não fosse realmente minha. Lembro-me de contar ao meu pai. Lembro-me de dizer: pai, as fadas vieram ontem à noite, e o sorriso ausente que ele me deu. Até que eu mostrei a ele o presente deles. O sapato. Instantaneamente seu rosto ficou pálido, e ele arrancou-o de minhas mãos, olhando para mim como se eu fosse algo profano. Onde você conseguiu isso, Johnny? As fadas, pai, eu te disse. Ele não respondeu. Apenas me lançou outro olhar longo e solene, antes de se afastar de mim, ainda segurando perto do peito o presente que recebi. Fiquei chateado, mas sabia que era melhor não fazer birra. De qualquer forma, isso seria muita emoção, muito desconfortável. Mesmo naquela época, eu não sabia como lidar com essas coisas. Não mostrei a ele seus presentes depois disso. Eu não queria correr o risco de que eles fossem levados embora. Tentei não ter medo das fadas, embora elas sempre aparecessem à noite, mas não ia mais até a minha janela quando elas apareciam. Li em todos os lugares que as fadas não gostavam particularmente de ser vistas, embora esta parecesse querer ser. Sempre começava com batidas, mas fora isso havia um silêncio completo que quase parecia que estava me engolindo. E eventualmente as batidas paravam, o silêncio passava e eu adormecia. De manhã sempre havia outro presente para mim, no parapeito da janela. Um anel de ouro brilhante, o outro sapato combinando, um chapéu. Sorri ao pegar cada um, querendo que soubessem que eu estava grata. E eu deixava coisas para eles também, docinhos ou coisas brilhantes como moedas ou clipes que encontrava no chão da escola. As coisas pareciam melhorar com meu pai por um tempo. Ele ficou mais reservado, ficou mais quieto. À noite, ele chorava baixinho em seu quarto, em vez dos gritos barulhentos que eu costumava reprimir para que os vizinhos não batessem. Durante o dia, ele conversava comigo, mas de forma mais casual. Ele não me perguntou mais como eu estava me sentindo, nem me disse para deixar escapar. Eu esperava que fossem as fadas. Eu me sentia invencível, como se tivesse um superpoder secreto que ninguém conhecia. Eu era amigo de fadas. Então, uma noite, tudo mudou. Tudo começou com as batidas, como sempre. Naquela noite eu estava dormindo profundamente, recuperando o descanso merecido desde que as sessões noturnas de terapia haviam cessado. As batidas me acordaram. Foi tão alto. Estava mais alto que o normal, mas pareceu que parou abruptamente assim que levantei a cabeça para olhar. Isso foi diferente. Naquela noite, deixei minhas persianas fechadas e minha janela aberta por acidente. Desde aquela primeira noite, mesmo não tendo mais medo, sempre os fechei, mas dessa vez devo ter esquecido. Estava silencioso lá fora. Parecia mais escuro que o normal. Quase consegui distinguir alguma coisa, uma forma, do outro lado do quintal, mas estava escuro demais e eu estava muito longe para perceber. Aquele sentimento daquela primeira noite voltou. Uma torção como se uma mão alcançasse meu estômago e misturasse as coisas, uma sensação pesada no peito, como se alguém tivesse roubado todo o ar do meu quarto, mesmo com a janela aberta. O silêncio parecia me esmagar, caindo sobre mim de todos os ângulos, fazendo minhas costelas doerem. A sensação de que algo estava muito errado.
Não me lembro de ter decidido ficar de pé, olhando para trás. Não tenho ideia de por que faria isso no meu estado de luta ou fuga. Não sei se escolhi conscientemente. Não me lembro de ter ido até lá, mas lembro de chegar lá, com as mãos no parapeito da janela e a cabeça aparecendo no ar noturno completamente parado. Havia algo ali, na beira das árvores, exatamente onde eu tinha visto aquele primeiro garfo desaparecer no areia. Apertei os olhos, inclinando-me ainda mais na escuridão para tentar entender o que era. Quando finalmente o fiz, o contorno tomando forma à medida que meus olhos se ajustavam à escuridão, comecei a tremer incontrolavelmente. Lembro que tentei gritar, mas nenhum som saiu. Eu não conseguia me mover. Não conseguia fazer nada além de olhar. 2 pernas estavam na frente das árvores, de frente para mim. 2 pernas, uma calça encharcada de sangue, sem sapatos nos pés roxos e inchadosos. E um rasgo irregular e violento no torso, onde o resto do corpo da minha mãe foi separado da metade inferior. Levei um tempo para perceber que as pernas não estavam de pé sozinhas. Eles começaram a se mover, empurrando-se desajeitadamente em direção à janela, como se algo que eu não conseguia ver estivesse lutando para segurá-los. Finalmente me forcei a sair do transe e caí no tapete, vomitando. Ainda não me lembro de muita coisa sobre aquela noite. Meu pai veio correndo quando comecei a chorar, tenho certeza, mas ele não viu o que eu vi. As pernas da minha mãe haviam sumido, ou estavam escondidas, porque eles não eram para ele. Eles eram para mim. Nós nos mudamos depois disso. Antes, se você tivesse me perguntado por que nos mudamos para tão longe tão repentinamente, eu provavelmente teria murmurado algo sobre a dor e sobre ser muito difícil ficar onde minha mãe morreu. Mas lembro por que agora. Foi porque na manhã seguinte, quando verifiquei o parapeito da janela, havia uma mão. A mão da minha mãe. Roxa e dura e sem a aliança de casamento de ouro. Alcançando, os dedos descansaram contra o vidro, como se ele estivesse tentando entrar, como se estivesse tocando. Não quero pensar no que mais isso poderia ter trazido se tivéssemos ficado. Aquela coisa, seja lá o que fosse, não era minha mãe e não era uma fada. Eu havia convidado outra coisa com todas as minhas orações, com todas as minhas crenças ingênuas e inocentes e com todas as minhas emoções reprimidas. Eu o convidei e o deixei entrar. E então eu tinha esquecido tudo. Talvez eu tenha reprimido isso também. Agora eu lembro. Agora estou tendo pesadelos e acordando com aquela sensação de mal-estar, meus olhos saltando para a janela fechada do nosso quarto. Porque há uma semana minha filha me acordou bem cedo pela manhã pulando na nossa cama. Há uma semana, ela me sacudiu para me acordar, com seu sorriso ansioso se estendendo por todo o seu rosto. Há uma semana, ela me disse: "Pai, as fadas vieram ontem à noite." Ela me mostrou uma boneca, uma bailarina, com um tutu rosa e lindos cabelos loiros e longos. E agora, com todas essas lembranças terríveis me atingindo como água fria no rosto, só uma me mantém acordado à noite. Pedi-lhes ajuda com meu pai. Pedi-lhes paz. Pedi-lhes que a trouxessem de volta para mim. Ele atendeu 2 dos meus desejos, à sua maneira distorcida. Meu pai se distanciou de mim e minha mãe foi trazida de volta em pedaços. Eu estou feliz agora, mas não tenho paz. Acho que nunca terei paz plena, pelo menos não com um filho e uma esposa para tentar sustentar, e não com todas essas lembranças. Então, para que voltou? Mentiram sobre a morte da minha mãe e sobre quem eu realmente era por 20 anos. Eu sei a verdade agora. Não sei bem por que estou escrevendo isso. Acho que é porque tentei explicar ao meu tio, mas ele só disse que eu deveria controlar meu vício e parar de esquecer de tomar os remédios. Acho que a ausência da minha tia está pesando mais para ele do que ele jamais admitiria. Eu não posso culpá-lo. Sobre não acreditar em mim, quero dizer. Você vê, eu tenho uma história. Já o perdi no passado, na verdade 2 vezes. Não estou aqui para falar sobre isso, mas acho importante esclarecer isso primeiro. Então você pode entender. Disseram-me que algo está errado com meu cérebro. Talvez eu tenha nascido assim, talvez tenha passado por muita coisa. Que minha mãe era viciada, ela cortou relações com a família por 10 anos quando me teve. Não estava muito claro onde ela esteve,
E quem era meu pai? Ela fazia parte de uma comunidade na parte esquecida da cidade grande mais próxima quando morreu. Eu estava lá quando isso aconteceu. Meu tio Sean e tia Maggie se tornaram meus tutores pouco antes do meu 5º aniversário, e ainda estou com ele 20 anos depois. Maggie saiu do rancho há algumas semanas após um divórcio amigável. Nunca entendi por que eles estavam juntos de qualquer maneira. Ela estava sempre trabalhando em algum lugar, viajando muito. Eu estava mais perto dele e de seu estilo de vida robusto. Quando cheguei ao rancho, eu estava em péssimo estado. Melhorei graças a ele, mas quando completei 13 anos, todas as lembranças da minha infância voltaram de repente. Comecei a ter flashbacks. Minhas memórias voltaram, mas voltaram erradas. Disseram-me que minha mãe havia morrido de overdose. No entanto, em meus sonhos, eu a vi repetidas vezes em uma poça de sangue. E então veio. A coisa, não vou descrever. Isso meio que desencadeia algo em mim que eu realmente não preciso agora. Disseram-me que o que aconteceu a seguir foi tão traumático que meu cérebro inventou um monstro, uma ficção, para dar sentido ao que eu estava vendo e não processando. Essa coisa começou a me obcecar, e durante minha adolescência concentrei toda a minha energia em descobrir o que era e provar que aconteceu. Que um monstro matou e mutilou minha mãe. Meus pesadelos eram tão ruins que parei de dormir. Bebi tantos energéticos que acabei 2 vezes no hospital com desidratação grave. Felizmente, melhorei. Comecei a trabalhar cada vez mais com os cavalos do meu tio. Acho que foi por isso que ele me contratou. Ele viu como o trabalho manual e o cuidado com os animais ajudavam. Até consegui minha primeira namorada por volta dos meus 17 anos. Eu era o rei do baile. Quem teria pensado? Mas então, ela sofreu um acidente como líder de torcida. Na minha frente, e eu perdi de novo. Não vou entrar em detalhes, mas ela quebrou o pescoço no intervalo e mais uma vez. A maneira como ela caiu, se dobrou e gritou. Não consegui processar. Foi isso. Tinha mudado de forma para chegar até ela. Tenho vergonha disso, mas me tornei violento, procurando freneticamente gritar sem sentido e falar palavras inventadas. Tive que ser sedado. Ela sobreviveu, mas nunca mais quis me ver. Fui acusado por quase todo mundo de fazer com que o acidente fosse todo meu. E eles estavam certos. Agora você sabe como me tornei o cara louco. Para ser honesto, eu também tenho um pouco de problema com a bebida. Veja, eu nunca voltei para o ensino médio. Comecei a trabalhar em tempo integral na fazenda quando cheguei, e às vezes, fico solitário. Não é raro me encontrar desmaiado no feno no início da manhã de verão. E o que posso te dizer? Eu sei que não deveria. Eu sei que é ruim. Mas eu adoro essas noites. Coloco música, abraço meu cachorro e fico só olhando as estrelas frias e brilhantes, bebendo cerveja até começarem a girar. Foi por causa desse mau hábito que percebi que algo estava errado com os cavalos. Veja, ao contrário dos filmes, os cavalos são bastante silenciosos. Eles não relincham, a menos que você os separe de seu melhor amigo ou traga comida. E naquela noite, a noite em que tudo começou, eles não parariam. Eu podia ouvi-los galopando e bufando. Eu me perguntei se havia um cachorro vadio, mas eles estavam acostumados com cachorros. Fiquei um pouco preocupado. Os cavalos ficam estúpidos quando estão com medo, e tínhamos um grande show chegando, não era o momento para torcer uma perna. O que realmente me incomodou foi meu cachorro. Ele parecia estranho. Max era um pit mix que meu tio havia resgatado quando eu tinha 15 anos. Ele só acordou quando me levantei e caminhei um pouco para ver os piquetes. Foi quando percebi a lua atrás de mim. Era enorme e vermelho. Perguntei-me se já o tinha visto tão de perto e tão vermelho antes. Olhei para Max. O branco de seus olhos apareceu e ele começou a choramingar. Eu nunca o tinha ouvido fazer esse barulho. Sempre pare, nele, e sato peixou, utiguer, e a bengaria. Eu olhei para o meu telefone. Eram 15 para as 3. Peguei um forcado por segurança e caminhei em direção à sede do clube. Mantivemos uma espingarda no armário. Os cavalos enlouqueciam e o rabo de Max estava rígido. Eu estava andando rápido,
mas com cuidado, na escuridão, quando a música me alcançou. Um canto baixo. Eu meio que senti isso também. Como uma vibração. Vinha do campo de crias perto do trecho da floresta, na direção oposta da sede do clube. Meu cavalo estava neste campo. Voltei imediatamente e corri em direção ao som, enquanto ligava para meu tio. Claro que ele não respondeu. Ele não morava mais na propriedade, mas a alguns quilômetros de distância. Deixei uma mensagem, sussurrando. Estou no estábulo. Algo estranho está acontecendo. Acho que são pessoas mexendo com cavalos que vou ver. Acho que você deveria vir. Não sei. Me ligue de volta. Ponto. O canto estranho zumbia ao fundo, mais alto, como se mais pessoas tivessem se juntado. Vi o brilho do fogo antes de passar pelo último prédio. Ele se levantou, sob o luar sangrento. Figuras escuras circulavam ao redor. Evagarei. Os cavalos pareciam ter recuado para o outro lado do pasto e fiquei aliviado. Até que eu vi a figura no centro deste carrossel escuro. O que diabos esses malucos estão fazendo? Escapou dos meus lábios. Uma fúria ardente me encheu, como um ferro branco, como uma lâmina branca e quente me cegando. Eu gritei a plenos pulmões. O que você está fazendo? As figuras pararam e se viraram para mim. Eu estava correndo agora, os nós dos dedos ficando brancos em volta do bastão do forcado. Max estava rosnando. Um rosnado profundo. Seu cabelo alto na espinha. A figura, ainda bem longe, não se mexeu. Eu podia ver seus pesados amantos com capuz. Que tipo de idiotas doentios são esses? Murmurei. Eu gritei de novo, mais alto do que jamais pensei que poderia gritar. E então, eu o vi. Pistola. Gun era o cavalo favorito do meu tio. A cara do seu velho garanhão. O jovem cavalo estava deitado em frente ao fogo, atrás dos intrusos. O que você fez? Estou chamando a polícia. Parei e estava discando quando uma figura se separou do grupo e avançou. Parecia flutuar. Ele se moveu em direção a Max e eu, tão silenciosamente. A raiva ardente nas veias tornou-se fria e pesada. Abri a boca, mas nada passou pelos meus lábios. De repente, Max pulou. Ele rosnou de um jeito que espero nunca mais ouvir nenhum cachorro fazer. Um grunhido desesperado e furioso. Um som de vida ou morte. Um grito de guerra. Seu sangue quente respingou em meu rosto. Ele paimbou, onde, paimulimilta, enchemose. Sinceramente não sei o que aconteceu naquele momento. Alguma coisa estava ensanguentada no chão, mas eu não poderia nem dizer que era um cachorro, muito menos Max. Lágrimas ácidas encheram meus olhos quando percebi que minha boca ainda estava aberta. Eu estava saboreando ele. Eu queria gritar, correr, ser engolido pela terra, e ainda assim não fiz nada, além de olhar para a silhueta flutuante. Era tão alto. Vem, meu filho. Estávamos esperando por você, sabíamos que você viria. Seu pai nos disse que você estaria aqui quando ligarmos. Eu ouvi essas palavras, mas não seria capaz de lhe dizer nada sobre quem as pronunciou. Digo coisa porque não tinha voz. Isso zumbiu, como um violoncelo. De repente, eu flutuei também. O pânico tomou conta de mim, como um guaxinim preso na minha. Peito, ele cravou suas garras, arranhando furiosamente minha garganta fechada. Seu pai disse que você estava pronto. Nós vamos prepará-lo, ponto. Eu estava agora na frente do fogo crepitante, as outras figuras me circulando. Homens e mulheres sorridentes me acolheram. Em seus rostos todos usavam uma marca semelhante. Uma cruz cobrindo os olhos horizontalmente, e o nariz e a boca verticalmente. Suas mãos ainda estavam pingando de armas dentro. Arma de... Foi aberta. Um sacrifício necessário, sussurrou uma mulher, ainda sorrindo. Eu sei que você gostava muito dele. Me desculpe. Eu poderia ter levado o seu, mas sabia que você não me perdoaria. A voz dela. Tia Maggie? Eu resmunguei. Seus olhos brilharam com uma luz louca. Meu Deus, você se parece com sua mãe esta noite.
Ela ficaria tão orgulhosa. O filho dela. A figura alta fez um gesto e eu me virei e me vi olhando para o céu. Achei que tinha caído, mas não estava tocando o chão. Minha tia continuou falando. Ela era igual a você da primeira vez, tão ingênua, com tanto medo. Ela tinha apenas 16 anos. Esse foi o nosso erro. Você vê, ela ainda não estava pronta para seu destino quando ela se juntou a nós. É por isso que esperamos por você. O canto baixo e vibrante aumentou mais uma vez. As pessoas ao meu redor começaram a andar em círculos ao meu redor. Eu estava logo acima do corpo de Gun. Um por um, eles enterraram as mãos na barriga do cavalo e traçaram a cruz no meu rosto. Selei meus lábios o mais forte que pude enquanto o sangue quente cobria meu rosto. Através do sangue e das lágrimas reconheço rostos. Uma enfermeira do hospital. Um professor. O barista da cafeteria. Meu psiquiatra. Fechei os olhos. Foi um pesadelo. Não poderia ser nada além de um pesadelo. Mesmo assim, o cheiro do interior do cavalo e o crepitar do fogo ainda me alcançavam quando começaram a arrancar minhas roupas. Isso não é real, eu sussurrei. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real, eu gritei fracamente. Oh, minha querida, sinto muito, sussurrou minha tia. Eu deveria ter te contado antes. Mas o Dr. Carter disse que era melhor deixar você crescer um pouco primeiro. Ele disse que isso ajudaria você a guardar os segredos se você tivesse medo deles. Tenho certeza de que você não se sente assim, mas foi uma honra ver sua mãe ascender daquele jeito. Sua agonia era a coisa mais linda que ela poderia ter esperado. Você deveria subir com ela, mas ela estragou tudo. Puta, gemeu uma mulher de meia idade antes de cuspir no chão. Ela era minha melhor amiga. Você sabe, eu pensei que a conhecia, achei que poderia confiar nela, mas ela mentiu para mim. Veja, sabemos que você é filho dele. Mas ela não era virgem quando foi homenageada. Foi homenageada. Ela sorriu. Não importa o quão cruelmente ela nos enganou. Você pode nos ajudar a encontrar a garota perfeita. Um por um, cada membro traçou uma cruz sangrenta na minha pele. Você é tão lindo. Ele ficará tão feliz. O menino perfeito. O recipiente perfeito. Sussurrou tia Meg. Está quase na hora. Prepare-se. Sibilou a figura alta. Você vai dar a ele seu herdeiro, o único governante entre os reinos. Você vê, ele não pode viajar aqui sempre. Mas você é uma âncora, meu amor. Cada geração, ele escolhe uma âncora até encontrar uma que lhe dê ele o filho. Aquele que morrerá por sua liberdade. Nossa liberdade. Meg continuou, mais baixo. Quiet Slaven Mill, gritou a figura alta. Ela se ajoelhou bem perto de mim e respirou. Você é. Eu ouvi um golpe. O rosto de tia Meg deslizou horizontalmente. Seus olhos me seguiram enquanto a parte superior do rosto deslizava lentamente em direção ao chão. Salve o príncipe. Um canto, mais frio e mais alto do que nunca, ergueu-se com as chamas crepitantes em direção à lua. Yeah, Shob Nigura. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes. Diel, cantaram os discípulos. Congelado, observei o céu escaldante acima e vi uma porta. Uma porta de madeira perfeita, no céu. Ele se abriu lentamente enquanto a multidão ficava histérica e o canto se transformava em gritos loucos. Meu tuon, on. A terra inteira pareceu se abrir sob o peso do som vindo do retângulo perfeito de escuridão vazia no céu. E então, eu vi o que tentei esquecer durante 20 anos. Eu vi aqueles olhos vermelhos divididos e seu brilho maligno. Vi os cascos de ferro nas pontas de muitas pernas. Vi os tentáculos que esfolaram minha mãe com seus 1000 bicos. Tudo de uma vez, eu vi mudar, de uma forma odiosa para uma mais repulsiva. Eu queimei de uma forma que nunca serei capaz de descrever. O tentáculo alcançou. Eles cruzaram esta porta profana. Acordei há 2 semanas no hospital mais próximo. Fui encontrado no chão, cercado pelos filhotes de 1 ano, pelo cadáver da arma e por alguns restos mortais do Max. Meu tio me explicou que eu tinha encontrado um urso comendo Gun, que Max devia tê-lo atacado, e eu desmaiei,
Ou fui nocauteado, tentando assustá-lo. Ficar sem vida me salvou. Não contei a ele imediatamente no hospital o que aconteceu. Eu teria. Mas você vê. Quando acordei, ela estava lá. A enfermeira. Aquele que eu reconheci. Dr. Carter. Senhorita Thompson. Minha professora primária. Eles estavam ao meu redor, de mãos dadas. E eles sorriram. Mostraram-me o sinal. A cruz no meu peito rodeada pelos 4 sinais secretos deixados pelo meu pai. Tentei explicar ao meu tio que a tia Meg nunca mais voltaria. Porque a arma também teve que morrer. Acho que ele merecia saber. Sinto muito por deixá-lo, mas preciso ir agora. Achei que ele poderia lidar com a verdade. Você sabe que eu nunca fui louco e que não deveria ter medo, que tudo ficaria bem a partir de agora. Porque agora sei que sou abençoado. Você vê, ele acha que estou apenas tendo outro episódio, que é um episódio maníaco ou algo assim, e que eu deveria voltar para a clínica. Mas o Dr. Carter está ao meu lado agora. Eu sou especial nele. Eu sou. E ele também pode ser. De qualquer forma, ele estará, quer entre ou não. Todos vocês estarão. Porque ele está vindo. Ele abençoará a todos nós. Porque você vê, eu sei que posso encontrá-la e darei a ele a porta perfeita. Uma porta para deixá-lo entrar. Uma porta para deixá-lo entrar inteiro neste momento. Ele honrará todos nós, todos de uma vez. É Shub-Niggurath, a cabra preta da floresta com 1000 filhotes. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tem 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite.